Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, que nos une mais uma vez como igreja, povo de Deus, para adorá-lo com salmos, hinos, cânticos, através da oração e pela instrução da palavra do Senhor, pela pregação da palavra do nosso Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto do sermão dessa noite, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler a porção dos versículos 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21. E começar a considerar essa passagem que fala a respeito da nossa união com Adão e com Cristo. Romanos capítulo 5, iniciando do versículo 12 até o versículo 21. Convido aos irmãos que podem se colocar em pé, todos que podem se colocar em pé, para que acompanhem a leitura das próprias Bíblias. Eu lerei e os irmãos acompanhem a leitura do texto. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez vamos suplicar a misericórdia, o favor do Senhor, que nos ilumine e nos conduza na pregação da sua palavra. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, Deus soberano, Deus glorioso, nos prostramos diante de Ti, adorando-Te, porque Tu és digno de ser louvado, exaltado. Toda honra e glória pertencem a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela misericórdia estendida a nós em Cristo, pela salvação, pela compreensão do Evangelho, pela oportunidade de ouvir o Evangelho, pela alegria de estar em comunhão contigo e com a tua igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe,
especialmente agora, quando vamos ouvir a palavra, a pregação, que o Senhor ilumine as nossas mentes, nos dê compreensão certa e nos ajuda, ó Deus, a ouvir, atender, obedecer a palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa passagem explica o porquê e como o pecado e a morte entraram no mundo e passaram a fazer parte da realidade do mundo, da nossa própria realidade, não apenas do ser humano, mas de toda a criação, da nossa vida, da vida de cada pessoa. Também aqui o apóstolo Paulo explica como nós, pecadores, podemos ser resgatados do pecado e da morte e de todas as consequências do pecado e da morte. Considerando o que o texto vinha ensinando antes, aquilo que a palavra do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor vinha nos ensinando antes, até porque Paulo começa com a palavra portanto, ele nos faz voltar para o seu ensino, não só do capítulo 5, mas de fato de toda a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o 5, até essa passagem. Depois do apóstolo Paulo explicar que toda a raça humana caiu no pecado e que, portanto, ninguém pode se justificar diante de Deus, Romanos 1 a 3, depois de Paulo ensinar que Deus providenciou uma justiça perfeita em seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, justiça por meio da qual, mediante a fé, os que creem em Cristo são justificados, salvos e reconciliados com Deus. Romanos capítulo 3, segunda metade do capítulo 3 e o capítulo 4. E depois de Paulo explicar, apresentar de fato as bênçãos da justificação, paz com Deus, acesso à presença de Deus, alegria da glória, alegria da salvação, alegria até mesmo em meio às tribulações, enquanto estamos caminhando para a glória, o amor de Deus por nós, a prova do amor de Deus por nós, através do sacrifício e da morte do seu próprio Filho Jesus Cristo, a reconciliação com Deus e a alegria de estarmos em Cristo, a alegria da obra de Deus. Nos gloriamos em Deus. Isso Paulo fez no capítulo 5, versículos 1 a 11. A partir daqui, o apóstolo Paulo passa a ensinar a respeito da relação da humanidade com Adão e com Cristo. Ele continua, portanto, falando a respeito da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo. Todo ser humano, vocês também, crianças, todos nós, todo ser humano, cada pessoa, está em Adão, está ligada a Adão, unida a Adão. A raça humana está unida a Adão. Adão é o pai da raça humana, é o primeiro homem. E todos os justificados em Cristo, regenerados em Cristo, reconciliados com Deus em Cristo, estão em Cristo. Estão unidos a Cristo. Cristo é o cabeça dessa, podemos dizer, nova humanidade, que nele foi formada em razão da sua própria disposição de salvar pecadores. Nós podemos dizer de outro modo, toda a raça humana está por natureza relacionada, unida a Adão, porque ele é o representante federal de toda a raça, o cabeça da raça. Do mesmo modo, todos os salvos estão relacionados ou unidos a Cristo, porque Cristo é o representante de toda a nação salva, de todos os salvos, os que foram reconciliados nele. Adão é o primeiro homem, ele é pai de todos nós, pai de toda a raça humana. Mas Adão pecou e todos nós pecamos nele, porque todos nós estávamos nele. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, ele é o próprio Deus, o Deus soberano, mas ele se encarnou, ele se tornou carne, gente, homem,
habitou entre nós, como diz o apóstolo João, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, os apóstolos podem nos dar esse testemunho. Cristo viveu aqui sem nunca pecar, sem nenhum pecado. E os eleitos são salvos nele. Portanto, ambos, Adão e Cristo, nos representam. Ambos, Adão e Cristo, nos representam diante de Deus. Ambos, Adão e Cristo, estão como cabeça da raça humana. Adão da raça humana, Cristo daqueles que são regenerados nele. Adão é o primeiro homem a representar a raça, toda a raça humana diante de Deus. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, ou o segundo homem, 1 Coríntios 15, 47. O homem perfeito, que nos representa diante de Deus, o Pai. Esse assunto é tratado aqui pelo apóstolo Paulo, na passagem que nós acabamos de ler. E para tratar da nossa união com Adão e com Cristo e as suas consequências, Paulo considera aqui, fala aqui nesse texto da doutrina do pecado original, da realidade histórica de Gênesis capítulos 1 a 3, nós lemos o capítulo 3, que às vezes é visto, não é nem às vezes, mas é visto pelo mundo como uma lenda, como uma história lendária. Mas ali temos história mesmo, fatos históricos, história real. A criação, a queda e a redenção são anunciadas ali em Gênesis, ou estão ali reveladas em Gênesis capítulos 1 a 3. E esse texto faz menção direta a Gênesis capítulos 1 a 3, especialmente ao capítulo 3, que é o capítulo da queda no pecado. Aqui também o apóstolo Paulo trata da doutrina, ou considera, ou tem como pano de fundo dessa passagem a doutrina do pecado, ou do pacto, melhor dizendo, não do pecado, também do pacto, também do pecado original. Mas quero fazer referência à doutrina do pacto, da aliança, porque Deus sempre trata com o ser humano, com o homem, por meio do pacto, ou da aliança. Um pacto sempre requer um representante humano diante de Deus. Daí então Adão foi o nosso primeiro representante, o representante de toda a raça. Ele falhou. Jesus Cristo é o segundo representante do seu povo e ele jamais falhou. Cristo jamais falhou, jamais pecou. Nós vamos então, meus irmãos, começar hoje a considerar essa rica passagem de Paulo aos Romanos e veremos no sermão de hoje a nossa união com Adão e as suas consequências e a nossa união com Cristo e as suas consequências. Vamos ver esses dois assuntos. Nós veremos que a nossa união com Adão nos trouxe morte, condenação. Morte eterna, condenação. Mas a união com Cristo traz justificação e vida eterna. Em Cristo, o homem não é somente perdoado dos seus pecados, o que é uma bênção tão gloriosa, tão maravilhosa, mas não apenas somos perdoados dos nossos pecados em Cristo, mas somos feitos membros de uma nova humanidade, podemos falar desse modo, de uma nova raça, de um novo povo, o que a Bíblia chama de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Adão ou em Cristo. Quais as consequências da união com Adão? Quais as consequências da união com Cristo Jesus? Vamos primeiramente considerar a união com Adão. Versículos 12 a 14, lerei mais uma vez. Diz o texto: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava o próprio Cristo, que havia de vir, segundo Adão. Mas, em primeiro lugar, consideremos a Adão, a nossa união com Adão. Meus irmãos, o texto diz que em Adão nós temos a raça humana herdou o pecado e a morte. Como o pecado e a morte entraram no mundo perfeito que Deus criou. Gênesis 1 e 2 revela a criação. O Deus único soberano, Deus todo-poderoso, criou os céus e a terra. E viu que tudo era muito bom, sem pecado, perfeito. E colocou o homem, Adão e Eva, o primeiro casal, naquele jardim perfeito. Eles podiam explorar todo o jardim, trabalhar ali, viver alegremente, em comunhão com o Senhor, que os visitava e falava com eles na viração do dia. Mas havia uma árvore no meio do jardim que eles não poderiam tocar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse muito claramente para eles, no dia em que dela comeres, se tocares nessa árvore, se comeres dela, certamente morrerás. Gênesis 3 mostra que eles desobedeceram o Senhor. E assim o pecado e a morte entraram no mundo. A resposta, então, à pergunta como que nós viemos nos tornar pecadores e por que enfrentamos a realidade da morte, está aqui em Romanos 5, 12. Paulo trata dessa questão. Portanto, ele está tratando da doutrina do pecado original e das suas consequências. O que é pecado original? A palavra original, nessa expressão pecado original, diz respeito à origem. O primeiro, o primitivo. O pecado original é o pecado que dá origem aos demais pecados. É o primeiro pecado da raça humana. Esse pecado primitivo foi o primeiro pecado dos nossos pais, os pais da raça humana, Adão e Eva. E se constituiu na desobediência de nossos pais contra Deus, em darem eles ouvidos a Satanás e em comerem o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos um excelente ensino da doutrina do pecado original e as suas consequências no capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, da nossa Confissão de Fé, que trata da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Eu vou ler para os irmãos a definição dessa doutrina, o que é o pecado original, as consequências do pecado original a partir do ensino da nossa confissão de fé com base nas Escrituras Sagradas. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e em seu corpo, em sua alma. Não há nada no homem que não tenha sido atingido pelo pecado desde Adão. Nós não temos, por exemplo, mais uma consciência, desejo, vontade, nada que não esteja atingido pelo pecado. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o começo, o início, a raiz de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos,
e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Isso é, todos os que nascem de Adão e Eva, e toda a raça humana nasceu de Adão e Eva, e evidentemente somos todos nós pecadores neles. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Esta explicação do mal, do pecado, a maldade, desobediência e rebeldia do homem. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, até mesmo naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. A confissão de fé define, explica, expõe essa doutrina através de muitos textos, desde Gênesis até Apocalipse, das Escrituras Sagradas, com base em toda a Escritura Sagrada. Os versículos 12 a 14 de Romanos estão entre esses textos, que tratam dessa doutrina, o pecado original, suas consequências. Paulo apresenta aqui, meus irmãos, 3 questões sobre o pecado original. Como e por que o pecado entrou no mundo? Como e por que a morte entrou no mundo? Como e por que nós somos pecadores e temos que enfrentar a realidade da morte, lidar com a realidade da morte. Nós não lidamos com a realidade da morte apenas no dia em que morremos, mas eu tenho que concordar com Martin Lloyd-Jones quando diz que nós já nascemos e começamos a morrer. E começamos a lidar com a realidade da morte. Vejamos então como e por que o pecado entrou no mundo. Diz o texto que por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Nós já sabemos, é Adão, o nosso pai. Ele foi o homem que Deus criou primeiro, nós nascemos dele, já ouvimos isso. A mulher foi a primeira a ser seduzida por Satanás, invertendo a ordem de Deus, de que o homem é o cabeça sobre a sua família, sobre a sua esposa e filhos, vai primeiro até a mulher e seduz a mulher a desobedecer a Deus. Vocês podem ler um pouco sobre isso em 2 Coríntios 11:3, 1 Timóteo 2:14. Mas Adão era o líder, representante de todos nós perante Deus. Quando ele pecou, todos nós pecamos nele. Isso ocorreu porque Adão, no Éden, nos representava a todos. Ele era o nosso representante federal, como já fiz referência, o cabeça da raça humana. Por isso, quando ele pecou, todos nós pecamos nele. E por isso, todos nós somos pecadores. Essa explicação fundamental e simples é sempre necessária, meus irmãos, para que possamos compreender a nossa própria natureza, a dos nossos semelhantes, a razão do mal no mundo, da desobediência a Deus e de onde vem. Qual é a origem do pecado e do mal, da desobediência do homem? Pecado, como nós já temos ouvido aqui nas pregações em Romanos, é desobedecer a palavra de Deus, é desobedecer a lei de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus. Mas não somente isso, o pecado, além de rejeição a Deus, a lei de Deus, é também uma aceitação da vontade de Satanás. Foi isso que Adão fez, foi o que Adão e Eva fizeram. Eles rejeitaram a lei de Deus,
Gênesis 2, 16 e 17. Eles rejeitaram a palavra de Deus e aceitaram a sugestão de Satanás, a palavra de Satanás. Gênesis 3, 1 a 6. Adão e Eva rejeitaram, se rebelaram contra o próprio Deus e aceitaram, adotaram e praticaram a palavra de Satanás. Isso é sempre o pecado, a natureza do pecado, a raiz, a essência do pecado. É a rejeição de Deus, a rejeição a Deus, a rejeição à palavra de Deus e a aceitação de Satanás, da palavra de Satanás. Diz o texto que, a partir daquela desobediência original, o pecado entrou no mundo, na vida da humanidade, do homem, e não afetou apenas a raça humana, mas toda a criação. Mais adiante, em Romanos 8, nós veremos que toda a criação geme e suporta a angústia até agora em razão da queda. A criação é ainda muito bonita, muito bela. Há lugares no Pará, no Brasil e no mundo que são tão bonitos. Nós gostamos de ver novas paisagens e, se somos um pouco mais detalhistas e vamos a certas minúcias, observar pequenas flores ou pequenos animais ou os grandes, faz-nos ver a glória, a beleza, a grandeza. Romanos 1, vimos isso, do Criador, de Deus, a inteligência, a sabedoria, a capacidade, a grandeza do nosso Criador. Mas tudo agora está corrompido pelo pecado. Por isso temos morte, por isso temos degradação, por isso temos, meus irmãos, desobediência, rebeldia, por isso temos uma desarmonia entre aquele que deveria, o homem, o ser humano, a natureza humana, o ser humano, homem e mulher, dominar sobre a criação e a própria criação. Não somente o ser humano, mas aqui Paulo está tratando do homem, foi afetado pela criação, mas pelo pecado, melhor dizendo, afetado pelo pecado, mas toda a criação foi afetada pela nossa desobediência. Portanto, em Adão, o pecado invadiu, o sentido da palavra entrou, o pecado invadiu o mundo, o homem, o nosso coração. No versículo 20, Paulo diz que o pecado cresceu, abundou. E Paulo que personifica o pecado como alguém que está agindo, fazendo coisas, cresce, abunda. E no versículo 21, Paulo diz que o pecado reinou pela morte. Tristemente, o pecado veio para transtornar, em razão da nossa desobediência, a nossa relação de comunhão com Deus, a nossa relação de comunhão com a própria criação como um todo, e o universo. Veio para causar destruição e miséria em todo o universo. O pecado, podemos dizer, é o agente do diabo que rouba, mata, destrói. Por toda a eternidade, vejam bem, meus irmãos, por toda a eternidade futura, muitos sofrerão em consequência do pecado. Caídos sob condenação. Somente o amor soberano e gracioso de Deus pode reparar as terríveis consequências do pecado. Mas ainda assim, somente com um sacrifício, o sacrifício do próprio Filho de Deus. Vejam o quanto é maligno o pecado. O Santo Filho de Deus, o Senhor da glória, teve que vir a esse mundo e sem jamais ter pecado, morrer na cruz para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado e as suas consequências. Portanto, como e porque o pecado entrou no mundo e agora faz parte da nossa realidade. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão,
em razão da desobediência de Adão, por ele ter rejeitado a palavra de Deus e dado ouvidos à palavra de Satanás. Não peque contra Deus. Não rejeite Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite o evangelho de Deus. Não rejeite a escritura sagrada. Isso é pecado. Não desobedeça aquilo que Deus ordena. Não faça aquilo que Deus diz para não fazer. Não seja negligente ou lute para não ser negligente naquilo que Deus ordena que você faça. Faça aquilo que Ele ordena que seja feito. Rogue a Deus que lhe dê graça para fazer aquilo que o Senhor ordena que seja feito. Não dê ouvidos à palavra de Satanás, à voz de Satanás, às ofertas desse mundo pecaminoso. Não desobedeça a Deus. O pecado tem consequências terríveis que levaram à cruz o próprio Filho de Deus. Nós lidamos com muitos problemas, dificuldades conosco, com nossa casa, nossa família, em nossos relacionamentos, no trabalho, em todo lugar, em razão de desobediência, em razão dos nossos próprios pecados, em razão de rejeitarmos a palavra de Deus e darmos ouvidos à palavra de Satanás. Como e por que a morte entrou no mundo? Também Paulo trata disso nessa passagem. Pelo pecado, a morte também entrou no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte, literalmente, é separação. Como consequência direta do pecado, a morte veio habitar entre nós. A morte física, separação do corpo e da alma. Assim que Adão pecou, um processo de decadência desencadeou-se, meus irmãos, sobre toda a raça humana. Ele não morreu imediatamente, mas a morte entrou no mundo e no próprio universo criado por Deus. O pecado também trouxe a realidade da morte espiritual, isto é, da separação de Deus, a perda da comunhão com Deus. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. Tentaram se esconder de Deus inutilmente. Quem pode se esconder do Senhor? O pecado trouxe como consequência a morte eterna, que significa a separação eterna de Deus, que será o destino de todos aqueles que não virão a crer no Evangelho. Todos quantos não se arrependerão dos seus pecados viverão eternamente separados de Deus, sob o juízo de Deus. Isso é morte eterna. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a Bíblia diz que em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15, 22. A morte passou a todos os homens, tornou-se, como o pecado, uma realidade universal. Espalhou-se por entre nós. A ideia dessa expressão de Paulo, a morte rompeu o caminho para alcançar a todos. Espalhou-se na raça humana e no universo. Por isso, a realidade da morte, seja física, espiritual ou eterna, está sempre presente. É um resultado, uma consequência do pecado. A morte entrou no mundo, como diz o nosso texto, pelo pecado. O pecado trouxe a morte. É o salário do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. A recompensa do pecado. De fato, meus irmãos, a morte é o castigo mais cruel que o pecado, digamos, paga. E somente o poder de Deus pode nos livrar do poder da morte. Seja a morte física, seja a morte espiritual, seja a morte eterna. E, portanto, o pecado e a morte se tornaram realidades presentes entre nós em razão da nossa desobediência em Adão, em razão da desobediência de Adão, daquele primeiro pecado, do pecado original. O homem, o ser humano, no seu pecado, pode tentar explicar os pecados da humanidade em termos, por exemplo,
de um processo de desenvolvimento, de evolução incompletos. Segundo as ideias humanas, nem existe pecado. Não é o homem o pecador. O que muitos pensam é que o homem nunca foi perfeito. O homem está em evolução, ele chegará à perfeição por meio de um processo de evolução. Será que poderíamos dizer por meio de um processo civilizatório, de educação, etc, etc, etc. Pensam que ainda muitos problemas que temos de violência, de morte, de roubo, de assalto e todos os demais problemas ainda ocorrem entre nós porque nós não evoluímos suficientemente. Nós não desenvolvemos ainda o suficientemente. A sociedade ainda não se desenvolveu o suficiente. E é por isso que, de vez em quando, a gente ouve expressões como pleno 2023 ainda se faz isso. Nós ouvimos isso porque pensa-se que o homem está num processo de aperfeiçoamento, de evolução que chegará à perfeição. Porque não se crê, não se admite Gênesis capítulo 3. A queda, nem 1, 2 e 3. E se não crermos em Gênesis 1 a 3, podemos não crer em toda a Escritura Sagrada. Aliás, não fará sentido toda a Escritura Sagrada. E assim, meus irmãos, a explicação que o homem dá a respeito dos males do mundo são contrários à palavra de Deus. Há outras explicações, mas essa que eu estou exemplificando, lembrando, é muito comum. Os irmãos ouvem sobre isso quase que diariamente, ou diariamente. Mas qual é a explicação de todo comportamento, desalinhamento, desajuste, mal, pecado, rebeldia na humanidade? A Bíblia ensina que é o pecado. Um acontecimento histórico concreto, real, narrado em Gênesis 3, trouxe o pecado e pelo pecado como consequência a morte. Nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram concretamente a palavra de Deus, a lei de Deus, se rebelaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe sobre todos nós um estado de rebelião contra Deus, de desobediência, de rebeldia, um terrível estado de desobediência. O homem mais piedoso do mundo peca, desonra a Deus, pensa coisas imorais, rebeldes contra Deus. Não há quem não peque, nenhum sequer, todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis. Nós já vimos isso em Romanos capítulo 3. Só há um homem que não tem pecado, que é o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que por isso pôde oferecer-se por nós como um sacrifício expiatório para o perdão dos nossos pecados. Como e por que somos pecadores e temos que lidar com a realidade da morte? Já foi dito, já foi explicado, mas seguindo o texto, todos pecamos em Adão. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos nós pecamos naquele nosso primeiro pai. Pela ofensa de um só morreram muitos, diz Paulo no versículo 15. O versículo 12 diz literalmente, portanto, assim como através de um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte espalhou-se para todos os homens em quem todos pecaram. Versículo 13 e 14 explicam essa verdade. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Por que Paulo escreve esses
2, versículos 13 e 14, ele está explicando o versículo 12. E o versículo 12 diz que a morte sobreveio a todos por causa daquele único ato de pecado de Adão no Éden. E então no versículo 13, Paulo diz até o regime da lei, quando a lei foi dada a Moisés, havia pecado no mundo. Já havia pecado no mundo antes de haver lei. É isso que Paulo está dizendo. Porque alguém poderia perguntar, se o pecado é, por definição, a transgressão da lei, a desobediência da lei de Deus, será que as pessoas que viveram antes da lei moral ser dada eram pecadoras? Paulo responde, claro que sim. Primeiro, nós já vimos em Romanos capítulo 2, eles tinham a lei de Deus gravada em seus próprios corações. Paulo então diz, é claro que eles eram pecadores antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. Já havia entrado o pecado no mundo. Outra pessoa poderia perguntar ao apóstolo Paulo, lendo a carta aos Romanos, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei? Não é assim? Não tem uma lei definindo transgressão. Então, como dizer que houve uma transgressão se não tem uma lei definindo? Pecar é transgredir a lei. Mas, diz o apóstolo Paulo, a própria realidade da morte, que é uma consequência do pecado, demonstra que desde Adão havia pecado. A lei, é claro, define o pecado, mas não quer dizer que não haja pecado quando não existe uma lei escrita definindo o pecado. Paulo, então, demonstra no versículo 14 que o pecado foi levado em conta, sim, antes da lei escrita ter sido dada a Moisés no Monte Sinai. Reinou a morte desde Adão até Moisés. Vejam, morte é consequência do pecado. E reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão pecou diretamente diante da face de Deus, por assim dizer. Deus estava falando diretamente a Adão e Eva no jardim do Éden. Eles estavam num estado de perfeição, sem nenhum pecado. Adão desobedeceu diretamente uma ordem de Deus dada pessoalmente pelo próprio Deus. Mas mesmo os que não agiram assim, tendo Deus face a face, também pecaram, à semelhança do pecado de Adão, desde aquele dia. Ora, diz o apóstolo Paulo, se as pessoas morriam é porque elas eram pecadoras. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que não existia ainda até Moisés, até o Monte Sinai, até a dádiva da lei, era a lei escrita, revelada. Mas a lei que está gravada no coração de cada homem já estava no coração de toda a raça humana desde Adão. Todo ser humano sabe o que é certo, o que é errado. Devemos admitir que às vezes o coração está tão cauterizado pelo pecado que a pessoa já peca. Não é que não saiba que está pecando, mas que considera o pecado como algo natural ou normal na sua própria vida. Já não vê mais as consequências do pecado em razão de um coração cauterizado pelo pecado. Mas o ser humano sabe quando pecou, quando errou, quando fez algo que desobedeceu. As crianças sabem quando desobedeceram. Por isso procuram esconder, dissimular, mentir, pecando ainda mais. Então, até a dádiva da lei, pecado já existia no mundo e a punição da morte demonstra isso. A lei de Deus já estava presente no coração dos homens. É o que Paulo está explicando para aqueles que viessem a perguntar. A lei não havia sido dada. Como então definir pecado? Como dizer que aqueles que viveram de Adão até Moisés, até a dádiva da lei, também eram pecadores? Eles já tinham a norma da lei de Deus gravada em seus próprios corações.
E assim, meus irmãos, em Adão nós temos essas consequências tão terríveis de pecado, rebeldia, desobediência a Deus, e assim e também as consequências do pecado, condenação, morte, morte física, morte espiritual, morte eterna. Em Adão todos pecamos pela ofensa de um só, morreram muitos, mas graças a Deus, a palavra de Deus nos afirma, nos diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos, aqui trata-se dos eleitos, serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 a 22. Graças a Deus. Vejamos então, em segundo lugar, nossa união com Cristo, as suas consequências. E Paulo faz isso contrastando Adão e Cristo. Eu lerei dos versículos 14 a 17. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, brilha a maravilhosa graça de Deus na pessoa de Cristo, em contraste com a queda, com Adão, o primeiro Adão, e as consequências do pecado. O texto diz que se pela transgressão de um só, isso é Adão, todos morreram, pela obediência de um só, isto é Jesus Cristo, muitos reinarão em vida, vida eterna, vida gloriosa. E o pecado trouxe morte, condenação, aquele primeiro pecado trouxe morte e condenação. A obediência de Cristo trouxe, diz o texto, muito mais. E aqui, num sentido de glória, maior glória, ou glória real. Trouxe o dom da graça na justiça de Cristo, a justificação que dá vida. Nós vamos, então, olhar as consequências da nossa união com Cristo nesse contraste que o texto faz, Paulo faz, entre Adão e Cristo, da relação com Adão e com Cristo. Logicamente, nós devemos começar pensando que, de maneira geral, como bem sabemos, a nossa relação com Adão é física. Nesse sentido, todos os seres humanos são filhos de Adão. No entanto, a nossa relação com Cristo é espiritual. E aí já não podemos e não devemos, evidentemente, dizer que todos os seres humanos são filhos de Deus em Cristo, ou estão em Cristo. Somente os que foram regenerados, salvos, Paulo está falando aqui dos justificados, reconciliados com Deus em Cristo, esses é que são chamados filhos de Deus, estão unidos a Deus por meio de Cristo. Esse é o primeiro e óbvio contraste entre estar em Adão e estar em Cristo. Porém, nós vamos ver aqui outras diferenças nessa relação com Adão e com Cristo, conforme são ensinadas pelo texto, pelo apóstolo Paulo, na passagem. Primeiro, em Adão nós temos ofensa a Deus, uma ofensa ao Senhor. E em Cristo nós temos um dom gracioso, dom gratuito. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A ofensa cometida por Adão não é como o dom da vida em Cristo Jesus. Em Adão, ofensa a Deus, isso é, pecado contra Deus, transgressão contra Deus. Mas em Jesus Cristo nós temos um dom gracioso,
temos a graça, o dom gracioso é a graça da redenção, regeneração, justificação, reconciliação, união com Deus por intermédio de Cristo. É a salvação que Deus nos trouxe em Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a consequência da desobediência de Adão foi a condenação certa para aqueles que permanecem no pecado, a consequência da obra de Cristo por nós é graça, é salvação, é misericórdia, um dom gracioso de salvação que é abundante, rico, glorioso sobre muitos na pessoa e na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Adão, em união com Adão, na pessoa de Adão, nós temos muitas ofensas. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, para a condenação, melhor dizendo, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Há aqui um contraste entre a única ofensa de Adão e as muitas ofensas que nós cometemos em razão daquela única ofensa contra Cristo, que trouxe a nós. Em Cristo trouxe a nós, em razão das muitas ofensas, Cristo veio e nele nós temos justificação. Em Adão, ofensa que trouxe condenação. Em Cristo, graça que trouxe justificação. Se, por um lado, o juízo veio por causa de uma só ofensa, por outro lado, a graça veio perdoar muitas ofensas. As nossas muitas ofensas. Os nossos muitos pecados. As muitas ofensas no texto se referem a todos os nossos pecados. Do passado, do presente e do futuro. Que são tratados em Cristo, na justiça de Cristo, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Essas muitas ofensas se referem à nossa desobediência contra Deus, os nossos muitos delitos, desde Adão até a restauração final na vinda de Cristo. Paulo está nos dizendo, uma só ofensa trouxe condenação. Aquele único pecado de Adão, a desobediência de Adão, trouxe sobre todos nós condenação. Mas muitas ofensas foram perdoadas na justificação. As nossas muitas ofensas. Se a desobediência de Adão trouxe morte e condenação, a graça de Deus, a obediência de Cristo, trouxe a justificação que dá vida, vida eterna. Em Cristo temos vida eterna. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo contrasta a condenação e a justificação. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, texto que já lemos. Mas apenas para reafirmar isso, em Adão o que temos é condenação, em razão do pecado. Mas em Cristo nós temos justiça perfeita, que nos habilita a estar em pé diante de Deus, perdoados, que nos habilita a termos acesso a Deus, que nos habilita a termos reconciliação com Deus, o dom gracioso de Deus, a vida de Cristo, a obediência de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, garantem para os eleitos justificação, reconciliação com Deus. Em Adão nós temos o reinado da morte, mas em Cristo temos o reinado da vida. Versículo 17.
Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se em Adão há morte, em Cristo a vida, a união com Cristo, nos proporciona, nos dá a bênção da vida e vida eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, meus irmãos, se nossa união com Adão, ou em razão da nossa união com Adão, temos a inevitável consequência de morte, pecado, morte, condenação, em nossa união com Cristo, certamente nós temos o perdão dos pecados, a vida eterna, a reconciliação com Deus, a glória eterna. Se por causa do pecado a morte é inevitável, em razão da vida de Cristo, a glória e a vida eterna são certas para aqueles que pertencem ao Senhor, que são do Senhor. Se a justiça e a retidão de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, se a desobediência, para começar a comparação por Adão, se a injustiça, a desobediência, o pecado de Adão trouxeram sobre nós condenação e morte, a justiça e a obediência de Cristo trouxeram para o povo de Deus, para a igreja, para os eleitos, a vida eterna, a glória e comunhão com Deus eternamente. E assim nós começamos a considerar essa passagem, vamos voltar a ela, olhando a nossa união com Adão e as suas consequências, pecado e morte, considerando a nossa união com Cristo e suas consequências, o perdão dos nossos pecados, a justificação e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos então concluir com algumas aplicações. É evidente, não pode deixar de ser, a primeira aplicação de respeito, meus irmãos, ao pecado, e apenas reforçando aquilo que já disse durante o sermão. Olhem para aquele homem, nosso primeiro pai, Adão, nossos pais, Adão e Eva. Deus os criou perfeito e os colocou num jardim perfeito, sem pecado, sem defeito. Eles podiam desfrutar daquele jardim, havia apenas uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, que não deveria ser tocada por eles, que não deveriam tocar no fruto daquela árvore, não deveriam comê-lo. Mas quando Satanás, um anjo criado por Deus, que de alguma maneira desobedeceu a Deus na eternidade e levou outros anjos com ele, quando Satanás veio até a mulher e tentou-a, e ela deu do fruto ao seu marido, ele também comeu, ambos esqueceram, desobedeceram a palavra de Deus, esqueceram-se da palavra de Deus, se rebelaram contra o próprio Deus, pecaram contra Deus, dando ouvidos a Satanás. Isso é pecado. A Bíblia continua dizendo, desde Gênesis até Apocalipse, não peque contra Deus. Olhem as consequências do pecado. Pecado trouxe condenação, morte eterna, desobediência, toda a maldade e tristeza que há no mundo. Por isso, a primeira aplicação desse sermão é: não desobedeça a Deus, não peque contra Deus. Desonrando sua palavra, não dando ouvidos à sua palavra, não crendo na sua palavra e dando ouvidos a Satanás. Mas é evidente, meus irmãos, que considerando a nossa própria natureza de pecado, uma segunda aplicação é que se você pecar contra Deus, se você desobedecer ao Senhor, desonrar ao Senhor, e não há homem que não peque, clame pela misericórdia de Deus em Cristo.
Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No mesmo texto, no mesmo capítulo em que temos a realidade da queda, a realidade histórica da queda, nós temos também a realidade histórica do anúncio da vinda do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, do Redentor, o Filho de Deus, o Salvador, que viria a esse mundo dar a sua vida para perdoar pecado. Não há nenhum poder, nem em nós, nenhum lugar no mundo, e nenhuma pessoa que possa perdoar pecados, tirar a culpa, tirar o homem do estado de condenação no qual nós estamos naturalmente, ou livrá-lo das consequências do pecado, senão o poder de Deus na vida, morte e ressurreição de Cristo. Não há como culpa de pecado ser lavada, tirada, retirada. Não há como o pecado ser perdoado. Não há como o homem ser restaurado, o coração, a vida ser restaurada, se não tratados em Cristo Jesus. Paulo vem explicando isso em Romanos, desde o capítulo 3, versículo 20. Nós pecamos contra Deus. Então Paulo apresenta o único meio pelo qual podemos ser perdoados: a justiça de Cristo, a redenção, o sacrifício de Cristo em favor de pecadores. Nenhum outro meio pode perdoar pecadores e reconciliá-los com o Senhor. Busque, portanto, perdão em Cristo Jesus. Como disse Davi no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio, secura. Mas Davi diz, nesse mesmo salmo, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Não viva no pecado, não viva para pecado, não viva para pecar, não continue pecando. Arrependa-se, confesse, rogue pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, onde seus pecados podem ser lavados, perdoados. Mas ainda, meus irmãos, em termos de gratidão para todos nós que estamos em Cristo, uma aplicação no que diz respeito à nossa gratidão, adoração e louvor a Deus. Visto que nós fomos libertados do pecado e suas consequências. Não quer dizer que não mais pecamos. Tristemente, vimos na definição, na exposição e explicação da nossa confissão, que mesmo regenerados, a Bíblia diz isso, ainda pecamos, ainda lidamos com uma natureza de pecado. Mas tendo sido reconciliados com Deus em razão da morte de Cristo, veremos isso melhor em Romanos 6. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Já não vivemos para o pecado. Já não oferecemos os membros do nosso corpo para o pecado, para viver desobedecendo ao Senhor. Isso em razão de Cristo, da obra de Cristo, da vida e morte de Cristo. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus, adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Nós devemos glorificá-lo, viver em gratidão a Deus em razão da obra realizada por nós. Por isso que Paulo começa a sua carta aos Efésios dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, nos elegeu, nos chamou, nos regenerou e nos uniu a Ele. Por isso que o apóstolo Pedro começa a sua segunda carta também dizendo: bendito seja Deus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Todos nós, meus irmãos, devemos dizer com os nossos lábios e com a nossa vida: bendito seja Deus, que providenciou para nós plena e poderosa libertação do pecado e suas consequências na pessoa e na obra de Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde
vivendo para Ele durante essa semana, em gratidão, não pecando contra o Senhor. E se pecando, confessando, arrependendo-nos, buscando nele misericórdia e em gratidão, em razão da sua obra regeneradora, perdoadora, justificadora, salvífica. Amém. Meus irmãos, vamos ainda cantar ao Senhor mais um hino, adorando juntos, um hino, um cântico. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Zoênio nos dirija, num hino, num cântico, com o qual todos adoraremos ao Senhor. Depois vamos orar e receber a bênção do Senhor. Em nossos inários, cantemos o hino 99.